paz do Senhor Jesus para todos, amém? Essa noite você deve ter visto lá que quem deveria pregar era o pastor Rafael, mas aí como vocês já sabem aqui que o pastor João Paulo falou, a nossa sogra, a minha sogra, né, no caso a mãe dele, teve um destempero lá, saiu o resultado de um exame, aí tiveram que correr com ela para o UPA, e eu estava tirando uma soneca depois do almoço, que eu gosto de tirar uma soneca depois do almoço, tipo urso, né? Come e dormo. Aí me acordaram e falaram, Pablo, tem como você pregar hoje? Falei, vamos lá. Vamos ver o que Deus reserva para nós, amém? Então, a esperança e o anseio que você tem no seu coração é o mesmo que eu tenho aqui desse lado, porque a surpresa que vocês tiveram foi a mesma que eu tive hoje mais cedo, amém? Vocês acharam aí? Atos 27, capítulo 14. É apenas um versículo que diz assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilão. Amém? Vocês acompanharam a leitura? Vocês puderam ver? Nesse momento que Paulo atravessava, um vento se abateu sobre a vida dele. E eu quero iniciar essa pregação nessa noite, fazendo um questionamento para você que veio até a casa de Deus hoje. Eu quero perguntar a você de maneira muito simples e direta: quantos aqui nessa noite enfrentam um vento? Por favor, levante a sua mão para o céu, para eu saber que eu não vim até o lugar errado. E aí eu continuo meu questionamento perguntando: quem aqui enfrenta mais de um vento? 2, 3, 4. Faça um sinal para que o céu tome conhecimento daquilo que você vem enfrentando. E eu quero convidar você a glorificar esse Deus que vive e que reina, porque nessa noite eu vim falar para você o seguinte: se você está enfrentando um vento, se você está enfrentando algo que vem contra você, ou vem algo contra você que você denominou de vento, você glorifique e exalte o nome desse Deus, porque o vento precede o milagre de Deus. Se o vento se abate sobre a sua casa, se o vento se abate sobre a sua tenda, você pode ficar calmo e tranquilo, pois o milagre começa a vir batendo sobre a sua porta da mesma maneira que o vento vem, pois o vento de Deus é uma oportunidade do céu se mover na sua direção. Se você está feliz com esse Deus por conta desse vento, com esse breve prefácio, erga suas mãos aos céus, exalte esse Deus que vive e que reina, pois o seu milagre começa a chegar nessa noite, amém? Deixa eu só fazer aqui um adendo para os diáconos aqui que chegaram depois, que estavam levando a oferta. Nós essa noite vamos falar de vento, diácono. Nós nessa noite vamos falar daquilo que se abate sobre a nossa vida de maneira inesperada, mas que você pode ter certeza que se sua vida está enfrentando um vento, tem um vento na sua vida, Beck. Existe um vento que se abateu sobre ela, então você pode ter certeza que logo após esse vento o milagre de Deus também vai chegar. A palavra de Deus nos garante que o vento, quando ele é enviado por Deus, é porque o milagre vem após isso. E nós não precisamos ir muito longe, apenas basta ler a palavra de Deus. Se nós formos ao livro de Gênesis, nós vemos ali logo nos primeiros capítulos um vento se abatendo sobre a vida da sua primeira criatura feita pela palma da mão de Deus. A terra era sem forma e vazia. Existia um caos imperando naquele lugar. Existia uma situação completamente inóspita, uma situação que, de repente, se alguém tivesse a oportunidade de ver, não saberia como algo bom sairia dali. Mas entenda que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre aquele lugar. De repente você chegou na casa de Deus nessa noite, olhando para a sua situação e se perguntando: meu Deus, como será que algo de bom pode sair daqui? De repente você chegou na casa de Deus com a sua casa revirada, com a sua vida, com os seus sentimentos colocados de cabeça para baixo, com a sua vida colocada de uma maneira que você não sabe como algo de bom pode sair dali, mas entenda que o Espírito de Deus está pairando sobre a sua vida como em todos os momentos ele teve. O Espírito de Deus está olhando, rogando por você, e quando menos você esperar, as coisas vão começar a melhorar para o seu lado. Pois foi assim na formação da terra. Foi assim, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava. E aí, através da voz, através do verbo, tudo começou a tomar forma. Deus foi começando a mandar fazer terra. Deus foi começando a mandar fazer água. Deus foi começando a mandar fazer os seres viventes da terra. E tudo foi tomando forma naquele lugar. Tudo foi tomando uma situação que parecia que tudo estava melhorando, mas ainda faltava algo de especial. Deus então resolve descer até a terra.
e fazer o homem esculpido do barro. Ele começa a esculpir o homem com a palma das suas mãos. E aí eu me dou aqui a liberdade de parafrasear a Bíblia, me dou a liberdade de colocar aqui um pouco de poesia. E eu quero dizer para você e para mim também, porque eu preciso dessa palavra na minha vida, que se nós tivéssemos uma oportunidade de contrariar a ciência e olharmos o nosso DNA bem de pertinho, nós conseguiríamos ver a digital de Deus, pois afinal de contas Deus nos esculpiu com a sua mão, Deus foi nos amassando como barro, Deus foi nos fazendo algo novo, Deus foi nos colocando daquela maneira que Ele queria, e aí quando tudo parecia que estava perfeito, Deus promove um vento. Deus, Ele fez o homem com a palma da sua mão, Ele te esculpiu, Ele te fez de maneira especial. Você não está entregue ao acaso, você não está entregue àquilo que cantam por aí no pagode, que é deixando a vida levar. Você está entregue a um Deus que é soberano e que te esculpiu e que tem cravado na palma da mão dele o seu nome. Ele te fez de maneira especial. Você é a coroa da criação e muito satisfeito depois disso tudo, Ele promove um vento. Ele sopra o fôlego de vida na narina do homem. Existe algo de especial, existe um milagre que acontece naquele momento. É um vento que é promovido, é algo sobrenatural, é algo que acontece que não estava ali programado, um vento, mas é um vento que trouxe vida. Repita comigo, um vento que trouxe vida. Eu não sei qual é o vento que se abate sobre a sua vida nesse momento, mas eu sei que se você entrou nessa casa, nessa noite, de uma maneira especial, você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus, e essa palavra de alguma maneira se encaixa em você, mas fique atento aos sinais, porque eu vou bater na tecla, até o fim dessa pregação, que o vento é um prenúncio do milagre. E para fixar na tábua do seu coração, eu queria que você repetisse, falasse para o irmão que está do seu lado, o vento é um prenúncio de um milagre. E é um milagre que pode estar trazendo vida, assim como foi no Gênesis. Um vento que vai soprar nas suas narinas da noite para o dia e vai te fazer caminhar, vai te fazer triunfar, vai te fazer caminhar mais uma milha, vai te fazer o impossível, pois o vento de Deus vai lhe trazer vida. Se você tem esperança nesse Deus, que o vento dele vai te trazer algo especial, erga as suas mãos aos céus, renda o seu louvor, pois essa noite Deus quer falar contigo de maneira particular, Ele quer soprar um sopro de vida nas tuas narinas, para que você possa caminhar mais uma milha. Não interessa qual vento está vindo sobre a sua vida, é um vento vindo direto do trono de Deus. Nós que estamos firmados na palavra, no verbo, que é em Jesus Cristo, temos esse Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos que ter consciência disso, que o vento, quando se abate, ele não vem para nos trazer morte. Ele vem para nos trazer algo especial, vindo direto do céu. E entenda comigo, navegue pela Bíblia, quando nós chegamos nos Evangelhos, nós encontramos em Mateus um momento muito especial da vida dos apóstolos. E aí olha para mim que eu vou descrever para você como aquilo tudo aconteceu. Jesus operou milagres, prodígios, maravilhas, fez aquilo que ele sabia fazer de melhor. Jesus operou ali coisas sobrenaturais, coisas que o homem jamais poderia entender de maneira natural. E aí Jesus então chega para os seus apóstolos e fala, olha, eu acho que nosso trabalho por aqui hoje acabou, hein? Acho que por aqui já está de bom tamanho, nós já fizemos o que havia de ser feito. E os apóstolos perguntam para Jesus, pois bem, então o que nós faremos? Aí Jesus fala, bom, faz o seguinte, pega o barco e vai indo para o outro lado. Pega o barco ali, ó, atravessa a margem e vai lá para o outro lado, que lá do outro lado vai ter mais prodígios e maravilhas. Então os apóstolos vão caminhando em direção ao barco. Jesus, o senhor não vem conosco não? Aí Jesus fala, não, agora eu não vou não. Vou ficar aqui um pouquinho, só mais um pouquinho mais, vai indo. Vai. Vai que eu já vou encontrar com vocês. Mas após Jesus, vamos logo, vamos. Não, vai que eu já vou encontrar com vocês, que eu vou orar, vou jejuar e já encontro com vocês. Pois bem, os apóstolos vão, entram naquele barco e começam a travessia, indo de uma margem para outra. No meio do caminho, quando eles estão atravessando de um lugar para o outro, um vento se abate sobre a embarcação. E aí a embarcação começa a se debater de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado
para o outro. E aí, naturalmente, o questionamento que deve ter se abatido sobre a vida dos apóstolos naquele momento foi o mesmo que se abateu quando eu li o texto. Eu me perguntei no mesmo momento, ora, mas Jesus mandou eles entrarem no barco, sim ou não? Aí, Reginaldo, vou perguntar de novo, hein? Jesus mandou eles entrarem no barco, sim ou não? Ora, se Jesus mandou eles entrarem no barco, como é que a tempestade se ateve sobre a vida deles? Se eles estavam debaixo dos desígnios de Deus, se eles estavam debaixo do plano de Deus, se eles estavam debaixo do direcionamento de Deus, se eles estavam debaixo da ordenança de Deus, como pode esse vento ter se abatido? E por vezes esse mesmo questionamento se abate sobre as nossas vidas. De vez em quando, nós estamos andando na linha, amém ou não? Nós estamos andando de um jeito, nos santificando, jejuando, buscando na palavra. Estamos lendo, estamos buscando, estamos fazendo aquilo que nós jamais fizemos. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de jejuar. Eu não sei qual é a sua, mas de repente tem momentos que nós começamos a fazer dessa maneira, começamos a buscar Deus de maneira mais intensa. E aí, quando nós entramos no barco, começamos a fazer aquilo que Deus nos mandou, que foi entrar no barco. Olha, entre no barco, navegue para o outro lado, comece a fazer aquilo que eu estou pedindo para vocês. É o que nós começamos a fazer, seguir as ordens de Deus. Um vento se abate sobre nós e nós não conseguimos entender. Mas entenda o que eu disse no início da palavra, se repete mais uma vez. O vento é um prenúncio do milagre. Quando o vento começa a se abater sobre o barco começa a ir de um lado para o outro de maneira desgovernada. Os apóstolos já não sabem mais o que fazer, mas aí eles olham para o horizonte que estava nebuloso e começam a ver um homem vindo andando sobre as águas. Eles começam a ver aquele vulto vindo andando e eles começam a achar que é um fantasma que está vindo resgatá-los. E eles começam a gritar, meu Deus, é um fantasma que está vindo, era só o que faltava. A situação já está ruim, o nosso barco já está balançando e ainda havia um fantasma sobre a nossa vida. Mas que raio de vento é esse que se abate sobre mim agora? E aí uma voz vem lá do meio do mar e diz assim, calma que sou eu. O barco se bate de um lado para o outro. No começo Jesus disse, vai que eu já encontro com vocês. Mas quando o barco começa a se abater, os apóstolos falam, Jesus, então nos salva. Um apóstolo chamado Pedro olha para ele e fala, Jesus, me salve, e se é você mesmo que está aí, me faz ir ter contigo. No começo Jesus diz para os seus apóstolos, vai. Quando o apóstolo clama, Jesus vem. Jesus chama, Jesus fala, então vem meu filho. Salta desse barco e vem se encontrar comigo. Existem certos ventos que se abatem sobre nós, que é Deus que nos coloca no meio dele. Existem certos ventos que faz nosso barco balançar, que é porque Deus te colocou ali no meio. Mas entenda que se Deus te colocou no meio desse vento, Ele também vai vindo andando sobre as águas para te resgatar. Ele também vai vindo andando em um determinado momento. Assim como Ele disse vai, Ele vai dizer vem, anda sobre as águas, encontra comigo aqui no meio do mar. E Pedro, aplauda a Deus com o seu melhor, se essa é a sua vontade. E Pedro, ele começa a tocar o sobrenatural naquele momento. Ei, olha para mim, Pedro fala, Jesus, se é você, me faz ter contigo. E aí ele salta do barco e dá um passo. Ele salta do barco e dá outro passo. E aí a Bíblia diz para mim e para você que se abate sobre ele um vento que começa a agitar o mar de maneira muito feroz, e ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para aquilo que o cerca, para as circunstâncias, e ele começa a afundar. Mas a Bíblia diz que com esticar de braços, Jesus o resgata. É porque o milagre já está pertinho. O mesmo Cristo que disse para você, vem, Ele não vai te deixar na tempestade. O mesmo Cristo que disse para você, vem, quando o mar começa a te submergir, Ele estende o braço e te resgata, porque Ele sabe até onde vai a tua força, Ele sabe até onde vai aquilo que você pode fazer sozinho. E muitos criticam Pedro, porque Pedro olhou para o tamanho das ondas, Pedro olhou para o vento, mas o que nós podemos falar dos outros que ficaram no barco? O que falamos daquele que não teve a intrepidez de pular para o barco, de pular para fora do barco e confiar em Cristo? O que Deus diz para você e para mim nessa noite é que o vento bate. Eu já devo estar falando isso pela 30ª vez nessa noite, mas é para que fique marcado que quando o vento bate, é porque o milagre está se aproximando.
O vento se abateu sobre o barco. O vento se abateu sobre Pedro. Mas Cristo disse: vem, vem que eu te socorro, vem que milagre falta pouco, ele está num estender de braço e eu te resgato. O seu milagre está perto, o vento está batendo. Quantos aqui estão enfrentando um vento? Eu pergunto novamente. Erga as suas mãos aos céus e renda o seu louvor, porque esse sol que está encoberto começa a passar um feixe de sol por essas nuvens. O braço de Deus, ele se estende para te socorrer. Aleluia. Comece a louvar esse Deus, porque a sua vitória está chegando. Basta um esticar de braço do nosso Pai para te resgatar desse mar bravio. Basta um esticar de braço do nosso Pai para te tirar desse mar que está tentando te engolir, desse vento que está balançando o teu barco. E entenda que caminhando para o Evangelho, pelo Evangelho, nós chegamos mais à frente no Evangelho de João, e nós encontramos ali Tomé, num outro momento que Deus, através da figura de Jesus Cristo ali encarnado, ele promove mais uma vez um vento, assim como foi em Gênesis. Quando eles chegam ali naquela casa que Jesus se materializa, os apóstolos correm cada um para um lado. Jesus conversa com os apóstolos, diz: não, sou eu. Fala para Tomé colocar o dedo nas feridas, nas chagas. E fala para ele: olha, fique calmo, sou eu que estou aqui com vocês. E aí Cristo, tal qual foi lá em Gênesis, Jesus sopra um vento. Jesus sopra sobre as narinas daqueles apóstolos e diz para eles receberem o Espírito Santo. Mais uma vez o vento aparece na história. Mais uma vez o vento está ali composto. Mais uma vez o vento está ali posto. Uma situação que foi uma total desordem no início com o aparecimento de Cristo. O que Deus fala para mim e para você mais uma vez é que tem certas bagunças que quem promove é Cristo. Tem momentos que Cristo fala: vai para o barco. Ele promove uma bagunça, mas é para vir o milagre. Tem momentos que Jesus aparece, os apóstolos ficam atordoados, corre cada um para um lado. Jesus promove aquela bagunça, mas no fim ele promove o vento e diz: olha, receba aí do Espírito Santo para vocês. Entenda, mais uma vez, que independente do vento que se abateu sobre a sua vida, Deus se faz presente. E aí, finalmente, depois dessa pequena introdução, nós chegamos aqui no livro de Atos. E eu começo a falar de Paulo com vocês. Porque tem certos momentos na nossa vida que o vento ele vem sobre nós para revelar o propósito de Deus sobre a nossa vida. Repita comigo: propósito. O vento, quando bate, é inegável que após o vento, nós não somos mais como nós éramos antes do vento. Amém ou não? Nós estamos passando agora, não sei se pelo início, pelo fim, mas existe uma pandemia que se assolou sobre nós. E foi um baita vento, sim ou não? Foi um vento que fatalmente abalou estruturas de muitas pessoas. E com certeza, após essa pandemia, nós não vamos ser mais o mesmo. Foi o Senhor vento. Um vento maior do que todos os ventos que nós enfrentamos. Mas dentro desse vento que se abateu sobre nós existe um propósito. Eu não sei o que essa pandemia mudou em você, eu não sei se você começou a orar mais, eu não sei se você começou a buscar mais, eu não sei se você se jogou aos pés do Pai, eu não sei o que você fez, mas foi um vento que transformou a sua vida. Assim como esse vento se abateu sobre a vida de Paulo, no momento que ele se abateu sobre Paulo, Paulo não entendeu por que aquilo estava acontecendo com ele. Bateu um vento e parece aqui que o vento tinha até nome, Euroquilão. Existem ventos que se abatem sobre a nossa vida que tem nome, hein? Deus queira que o nome não seja o mesmo que o seu, que você não seja vento para os outros. Mas existem certos ventos que se abatem sobre nós que têm nome e sobrenome. Que alguém dá um nome para ele, mas o nome do vento pouco importa para nós. O nome do vento que se abate sobre a nossa vida e faz o nosso barco balançar pouco importa para nós.
Porque maior do que o vento que se abate sobre nós é o Deus a que nós servimos. O nome do nosso Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, é maior do que qualquer nome que se abate sobre nós. Maior do que qualquer vento que se abate sobre nós. O vento se abate sobre Paulo. Entenda comigo o que estava acontecendo com Paulo. Eu quero apenas elucidar para você de maneira rápida o que estava acontecendo com Paulo. Paulo havia sido preso. Não satisfeito em ter sido preso, jogaram Paulo dentro de um barco. Não satisfeito em ser preso, ser jogado dentro de um barco, mandaram Paulo para outro país, a fim de ser julgado. Entenda comigo, a situação do Paulo era ruim e só foi piorando. Paulo estava dentro do barco, estava ali muito bem, entre aspas, esse muito bem, né? Porque ele estava preso, etc, coisa e tal. Paulo vai andando, e um vento se abate sobre o barco onde Paulo está. O barco de Paulo começa a balançar para lá e para cá. Paulo preso, dentro de um navio, agora começa a enfrentar uma ventania que se abate sobre ele. Não satisfeito, o barco vai a pique. O que estava ruim foi só. O que estava ruim foi só. Guarda isso contigo. Porque tudo tem um propósito debaixo da mão de Deus, amém? O que estava ruim foi piorando, foi ficando pior, foi ficando pior. Paulo vai a pique, e vai ficando pior, até que ele bate, ele cai numa ilha chamada Malta. Chegando na ilha chamada Malta, ele dá de cara com uma série de bárbaros, com uma série de nativos que viviam naquela ilha. Mas os nativos foram até cordiais com Paulo, e receberam Paulo e aquela tripulação toda, receberam muito bem. Acenderam uma fogueira para Paulo e para todos aqueles que estavam ali, molhados, ensopados, porque além de irem a pique, uma grande chuva se abatia sobre aquele lugar. Eles acendem uma fogueira e falam para Paulo: olha, fiquem muito bem aí, em volta dessa fogueira, e fiquem à vontade. Pois bem, a chuva bate, o vento bate, e a fogueira que está ali no meio daquele povo, que servia de aquecimento, servia de calor, devia ser o lugar onde eles estavam cozinhando alguma coisa para comer, começa a apagar. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Paulo, ele era prisioneiro, náufrago, e estava ali naquela ilha de favor. Aquela fogueira era responsabilidade de Paulo, sim ou não? Vou repetir a pergunta, hein? O navio tinha um capitão. A ilha tinha o povo que residia naquela ilha. Paulo estava dentro de um navio, acorrentado, sendo trasladado para outro país, caiu. Aquela fogueira era responsabilidade de Paulo, sim ou não? Está melhorando, hein? Aquela fogueira é responsabilidade de Paulo, sim ou não? Pois bem, mas Paulo, quando se depara com aquela fogueira se apagando, ele olha para aquela situação e fala: gente, não é possível que ninguém esteja vendo esse troço se apagando. Eu vou tomar uma providência, eu vou fazer alguma coisa para isso aqui. Paulo se levanta, começa a catar alguns gravetos. Ele cata aquele monte de graveto e joga na fogueira. Quando ele joga na fogueira, uma cobra pula do meio da fogueira e morde a mão de Paulo, fica agarrada na mão do Paulo. Fica agarrada. Agarrada assim. Buf! Os bárbaros, quando veem Paulo com aquela cobra pendurada na mão, eles falam para Paulo assim: ha! Aí, ó, esse homem não presta não. Está no navio, está preso, vem parar aqui, vai, a cobra morde o homem, essa cobra mata, é venenosa, vai morrer. Entenda bem, o fogo, na palavra de Deus, é uma representatividade do quê? Do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo, a voltar em Gênesis.
quando Satanás vem tentar Adão e Eva, ele vem na figura de uma... Agora vocês foram fera. Quando Satanás vem tizicar o juízo de Adão e Eva, ele vem numa figura de uma... Então vamos olhar para essa situação que ocorreu com o olhar certo. Uma fogueira estava apagando. Paulo joga o graveto. Uma cobra o pica. O que a Bíblia está falando para mim e para você é que quando o Espírito Santo começa a se apagar e você toma uma providência para reacendê-lo, o diabo logo se levanta para tentar parar os seus planos. Quando você faz algo de sobrenatural, para mover o sobrenatural na sua direção, Satanás logo se levanta e tenta acabar com seus planos. Satanás logo tenta mostrar o poder dele mediante aqueles que têm conhecimento. Porque entenda, os nativos, quando a cobra pica Paulo, os nativos olham e falam assim, olha só, agora você vai morrer. Sabe por quê, Paulo, você vai morrer? Porque nós conhecemos essa cobra. Nós conhecemos o poder que essa cobra tem. Nós aqui nessa ilha, nós respeitamos essa cobra. Nós sabemos o horário que a cobra acorda, que a cobra levanta. Determinado horário, nós não estamos mais na floresta, porque nós conhecemos essa cobra. Essa cobra que te picou, ela vai te matar, Paulo. E Paulo fala, essa cobra não vai me matar, porque o Deus que eu sirvo é maior do que essa cobra. Entenda que isso foi o que aconteceu no plano natural. Agora eu quero convidar você a olhar essa mesma situação num plano totalmente espiritual. Quando a chama do Espírito Santo começa a se apagar, pode ninguém de repente na sua família estar vendo que a sua família inteira está se esfriando. E de repente você olha, mas existem pessoas com autoridade maior do que a minha dentro dessa casa. Eu tenho um pai, eu tenho um pastor, eu tenho pessoas que estão responsáveis por olhar e por zelar pela presença do Espírito Santo nesse lugar, por zelar pelo fogo do Espírito que arde de noite e de dia. Não sou eu responsável por isso. Mas Deus deu a visão para você. Então que você se levante e comece a catar gravetos para alimentar essa fogueira. Que você comece a levantar de madrugada para orar. Que você comece a levantar um jejum. Que você comece nessa noite a levantar as suas mãos aos céus com um simples gesto e render o seu louvor e sua adoração para esse Deus. Mas tenha consciência que assim quando você começar a despertar o Espírito Santo dentro de você, o sobrenatural também vai se mover e a cobra ela vai sair para te picar. Mas ei, olha para cá e entenda o que eu estou te falando. O Deus que você serve, que te fez acordar, te fez ver que a chama estava apagando, ele é muito maior do que a cobra e ele vai te resgatar do veneno dela, ele vai te resgatar daquilo que ela pode fazer, vai te defender e vai te mostrar que ele é muito maior do que qualquer tipo de demônio que possa se levantar. Então se você está disposto a alimentar a chama do Espírito Santo, se você está disposto a fazer algo diferente nessa noite, se você está disposto a trazer de volta a presença do fogo que ardia quando você jejuava, quando você orava, faça algo diferente nessa noite. Erga as suas mãos aos céus, renda o seu louvor a esse Deus, chame a presença dele para esse lugar e tenha consciência que o sobrenatural vai se mover na sua direção e no fim das contas você vai mostrar para aqueles que acreditavam na cobra que o Deus que você serve é muito maior do que qualquer veneno que possa se levantar contra você. Ei, entenda, o Deus que você serve é muito maior. Os bárbaros, os nativos olharam para aquela situação e falaram para Paulo, Paulo, já era, agora você morre. Mas o tempo foi passando. E Paulo não morreu, Reginaldo. De repente alguém olhou para Paulo, não deram uma casa para Paulo, não, deixaram Paulo lá na praia e falaram, como é que é, rapaz? Você não vai morrer, não? Aí Paulo falou, olha, eu não vou morrer, não. Essa cobra me picou, mas não estou sentindo nada. E os nativos falaram para ele, não, a gente conhece essa cobra aqui, rapaz. A gente sabe que essa cobra é braba. De vez em quando as pessoas chegam para você e falam, crise? Não abre um negócio na crise, não. A gente sabe que essa crise é braba. De repente você recebeu um diagnóstico de Covid. E alguém falou, já era. De repente, situações se achegam para você que as pessoas que não conhecem ao Deus que você serve, mas que conhecem a cobra que vaga pela ilha de Malta, os nativos da ilha de Malta conheciam aquela cobra. De repente, pessoas que não conhecem ao Deus que você serve, mas que são dominadas pelo demônio a que elas servem, chegam para você e começam a querer minar a sua fé, falando, olha, como é que é? Você não vai morrer, não? Olha, como é que é? Você vai continuar persistindo nesse Deus? Olha, como é que é? Você vai continuar insistindo nesses seus planos? Mas o Deus que você serve é muito maior do que a cobra. E os dias vão passando.
Paulo não morre, Paulo continua vivo, Paulo continua fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer naquele lugar, que até o momento Paulo não entende. Paulo só entende que ele foi colocado dentro de um barco, que se abateu um vento, que ele naufragou, foi parar numa ilha de cruz credo, com Deus me livre, e que uma cobra picou ele. Paulo devia estar se questionando: meu Deus do céu, como é que eu vim parar nessa barca se eu não estou indo para Niterói? Como é que eu vim parar nesse canto aqui? Eu não tenho nada a ver com essa história, eu estava indo para outro lugar e um vento se abateu. Os dias vão passando. Paulo, você não vai morrer não? Aparentemente não. Então faz um favor para mim, por que você não vai morrer? Porque eu sirvo um Deus grande. Então faz um favor para mim, Paulo? Faço sim. Isso é o nativo da ilha falando com Paulo. Faz um favor para mim, Paulo. Aí Paulo fala: pois não. Clama esse seu Deus aí, porque tem um filho meu aqui na ilha que está doente e ele não é curado de jeito nenhum. Paulo vai lá, ora, e a criança é curada. O outro, o vizinho, fica sabendo só. Lembra aquele cara lá na praia que foi picado? Lembro sim. Está vivo ainda. E é. E tem mais. O que foi? Ele veio aqui em casa. Foi? Foi. Orou pelo meu filho, ele foi curado. Não brinca. É mesmo? É. Então faz o seguinte. Isso aqui sou eu que estou falando, tá? Chama lá o Paulo Cobra, eu dar logo um apelido para ele. Chama lá o Paulo Cobra e pede para ele orar aqui por mim também, que eu tenho uma dor aqui que não sai de jeito nenhum. Aí o cara: tá bom. Vai lá, chama o Paulo. Paulo vai, a dor da coluna do cara, ó, sai. Aquela notícia começa a se espalhar pela ilha. Pessoas começam a vir até Paulo clamando ao Deus que Paulo serve. As pessoas começam a chegar para Paulo e falar: Paulo, me apresenta esse Deus que você serve, porque você foi picado pela cobra e a cobra não morreu. Como é que pode isso? Nós vivemos aqui nessa ilha há tantos anos, nós perdemos parentes, nós perdemos um monte de pessoas que foram picadas pela cobra. Você chegou aqui, foi picado e não morreu. Como é isso? Me apresente esse Deus que você serve. Paulo começa um trabalho de evangelismo naquela ilha. Ele começa a curar. Ele começa a curar e apresentar o Deus que ele serve. As pessoas começam a servir aquele Deus que Paulo serve. As pessoas começam a fazer aquilo que Paulo fala para eles: olha, o meu Deus, que é um Deus vivo, ele gosta que nós ceiemos. E a ilha começa a ceiar junto com Paulo. Paulo começa um trabalho de evangelismo naquela ilha, e quando ele vê, o maioral da ilha chama Paulo para ficar na casa com ele: olha, você serve a um Deus que é grande, hein? Aí Paulo responde: sim, eu sirvo. E aí o maioral da ilha fala: poxa, vem ficar na minha casa. Aí Paulo fala: mas o Deus que eu sirvo você também pode servir. Basta você se render aos pés dele. Entenda o trabalho de evangelismo de Paulo naquela ilha. Entenda o trabalho que Paulo vai fazendo apresentando a Deus para aquelas pessoas naquela ilha. O que no início para ele parecia ser sem propósito, parecia ser apenas um vento alheio, uma maré de azar, como dizem por aí. Paulo cai naquela ilha e começa a evangelizar, começa a curar, começa a trazer as pessoas à luz da palavra, começa a trazer aquelas pessoas o milagre da salvação naquele lugar. Aí ele começa a se converter de maneira sobrenatural. Mas chega um determinado momento que Paulo se despede. O navio é consertado e Paulo segue o rumo dele. Entenda que naquele lugar, quando a cobra pica Paulo, as pessoas logo falam: olha, você vai morrer. Ou seja, existia um conhecimento do poder da cobra naquele lugar e não um conhecimento do Deus vivo que Paulo servia. Mas Paulo, quando sai daquele lugar, ele demonstra para aquelas pessoas que existe um Deus que é vivo, que é muito maior do que a cobra. Existe um Deus que é muito maior do que esse Deus aí que você serve. Esse Deus aí, essa cobra, esse bicho que me picou, ele é muito maior do que o Deus que nós servimos. E aí existe um grande mistério, hoje em dia. E aqui eu apresento esse mistério para vocês e encerro. Entenda que a ilha, essa ilha de Malta, ela está estabelecida no mesmo lugar que ele estava na época que Paulo passou por lá. Mas eu disse para você que Paulo fez um trabalho de evangelismo naquele lugar, que Paulo deixou uma centena de discípulos naquele lugar, que Paulo chegou naquele lugar e demonstrou para aquelas pessoas que o Deus que Paulo servia era muito maior do que aquela cobra que eles temiam.
Hoje em dia os biólogos se questionam a respeito dessa história. Porque entenda que quando a cobra pega Paulo, as pessoas temem a cobra e não a Deus. Mas o trabalho de Paulo naquele lugar era muito maior do que ele imaginava. Hoje em dia existem estudos e mais estudos sobre a ilha de Malta, que está no mesmo lugar. Se você tiver fé e intrepidez, um dia você pode até visitá-la. Mas hoje em dia em Malta não é encontrada mais nenhuma cobra. De repente, olhando com os olhos carnais que nós possamos olhar, nós não entendemos muito bem qual é a correlação desse tipo de coisa com a palavra de Deus que nós estamos pregando nessa noite. Mas entenda que o trabalho de Paulo naquela ilha era destronar Satanás. Satanás estava naquele lugar, mandando e desmandando. Quando ele foi picado pela cobra, ele falou, agora você vai morrer. Deram uma sentença para Paulo. Existia ali uma soberania da cobra sobre aquele lugar. Existia ali uma lei da cobra, se é que eu posso dizer assim. Mas no momento que a cobra pega Paulo, Paulo fala, olha, pode ficar tranquilos porque eu não vou morrer, porque o Deus que eu sirvo é muito maior. O trabalho de Paulo naquela ilha não foi apenas enfrentar um vento, não foi apenas naufragar com seu navio, não foi apenas reavivar o Espírito Santo naquele lugar, fazendo com que a fogueira fosse reanimada. O trabalho de Paulo naquele lugar foi muito além disso, foi trazer o Espírito Santo para aquele lugar, foi trazer para aquele lugar um avivamento, foi trazer para aquele lugar conversão, foi trazer para aquele lugar o nome de Jesus Cristo, que é maior do que todo e qualquer nome, foi trazer para aquele lugar a soberania de Deus, foi destronar a cobra daquele lugar, foi tirar aquilo que era opressão para aquele povo, foi tirar aquilo que era de errado para aquele povo e colocar naquele lugar um trono que era da cobra, um trono que era de Jesus Cristo de Nazaré. De repente você nessa noite chegou aqui nesse lugar enfrentando um grande vento, de repente o seu barco foi a pique, você foi parar numa ilha deserta, você está nesse lugar sem saber o que fazer, tomando conta de coisas que não são suas, tendo responsabilidades que não foi você que pediu, de alimentar uma fogueira, de trazer a existência do Espírito Santo, e de repente eu venho aqui nessa noite e digo para você, o seu trabalho é muito maior do que você pensa, você parece agora que está se debatendo para um lado e para o outro, mas no momento certo, Deus vai te ungir de poder e você vai acabar destronando Satanás daquele lugar onde Deus te colocou. Se você quer nesse Deus que é maior do que tudo, erga suas mãos aos céus, renda o seu louvor por esse vento que se abate sobre a sua vida, porque esse vento é uma oportunidade do céu demonstrar o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo que foi pregado na cruz do Calvário e que é maior do que qualquer tipo de coisa que possa se abater. Se você pode nessa noite, se coloque de pé, renda o seu louvor, sua adoração. Porque o vento passa, se o sol se pôr.